Olá, povo de Deus, graça e paz. Hoje eu quero falar um pouco sobre os propósitos de Deus na pandemia do coronavírus. E para isso nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 ao 30, que diz assim a palavra do Senhor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu tenho visto alguns sermões e declarações de pastores, profetas, entre aspas, dizendo que o Covid-19 é o prenúncio da volta de Jesus, que é a grande tribulação. Dizem que esta pandemia é castigo de Deus por causa do pecado. Outros estão perguntando onde está Deus, que não vê o sofrimento das nações. Muitos estão jejuando e orando, fazendo campanhas para que esta pandemia acabe. Mas a quantidade de pessoas infectadas está aumentando assustadoramente. A mídia está apavorando a população com os números de mortos que são divulgados a todo instante. Outros dizem que a Covid-19 não tem nada a ver com Deus, que Deus não tem participação nesta pandemia. Ao ler o versículo 28 do capítulo 8 de Romanos, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu pergunto, este coronavírus tem cooperado para o seu bem? Como você tem percebido Deus no meio desta pandemia? De acordo com a palavra de Deus, eu posso garantir que esta pandemia não é a grande tribulação. Jesus diz que desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá algo parecido com a grande tribulação no fim dos tempos. Mateus 24, 21. A história comprova que houve tribulações piores, muito piores do que esta. Somente a gripe espanhola, em 1918, fez 50 milhões de mortos no mundo. A peste negra que assolou a Europa no século XIV matou entre 75 a 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. Na Segunda Guerra Mundial morreram entre 70 a 85 milhões de pessoas. A palavra de Deus diz que o castigo de Deus para o pecado e para o pecador é a total separação de Deus, ou seja, a segunda morte. Deus já tem planejado a recompensa para os salvos e o castigo para os ímpios. E somente o sacrifício de Jesus na cruz é que pode salvar o pecador da condenação eterna. E não há nenhuma pandemia que vai fazer as pessoas se arrependerem, mas sim a atuação do Espírito Santo na regeneração de todo aquele que crê. Esta pandemia não é um meio para que as pessoas se arrependam de seus pecados, nem tampouco um castigo de Deus por causa do pecado. O nosso soberano Deus é onipotente e onipresente.
Ele está no controle dessa pandemia, assim como Ele está no controle de todas as coisas, porque nada acontece se não for pela sua vontade e pela sua permissão. Deus usa pedagogicamente todas as coisas para desenvolver o crescimento do seu povo, até uma pandemia. Mas o diabo também usa a pandemia, tentando os filhos das trevas e, se possível, até os eleitos, para tirarem proveito da situação e tomar o poder das nações à custa de terrorismo psicológico e corrupção. As orações e as campanhas de jejum são necessárias para melhor entendermos qual é o objetivo de Deus, mas não podem mudar os propósitos de Deus, porque Deus é imutável e seus propósitos não podem ser frustrados e já estão definidos. Deus permite que essas coisas aconteçam para provar a fé dos seus escolhidos, para orientar aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para que voltem para o caminho e para que cumpram o propósito pelo qual Deus predestinou os seus eleitos, que é ser conforme a imagem e semelhança de seu Filho Jesus Cristo. A igreja estava seguindo por caminhos contrários à vontade de Deus, pregando um evangelho falso de prosperidade, demonstrando o seu poder pelo tamanho do templo e a quantidade de membros, idolatrando falsos líderes e cantores gospels, se envolvendo com politicagem. As pessoas estavam esquecendo que o culto é o serviço ao glorioso Deus, estavam dependendo de atrações para frequentarem as reuniões, como se o culto fosse para agradá-los. Cultos se transformando em manifestações demoníacas ou então em exibição de curas e milagres. A igreja estava dependente de templo para demonstrar sua piedade. Hoje estão desnorteados porque precisam demonstrar que são crentes dentro de casa. Pais omissos que terceirizavam os ensinamentos bíblicos, hoje precisam ser os sacerdotes do lar. A igreja primitiva no primeiro século estava se gloriando de tantos membros em sua comunidade. Ela crescia em número, mas estavam esquecendo da ordem de Jesus, que deveriam ser testemunhas dele em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então Deus permitiu que os judeus e romanos perseguissem a igreja, espalhando famílias por toda parte do mundo. Agora famílias testemunhavam de Cristo onde estavam estabelecidas. Se este é o propósito de Deus nessa pandemia, o que estamos fazendo? A falta de tempo não deixavam muitas famílias se reunirem para orar, fazer o culto doméstico, estudar a Bíblia juntos, praticar o amor, a paciência e principalmente demonstrar a fé em Deus. Mas agora tem tempo de sobra para colocar em prática tudo aquilo que antes não faziam. As pessoas estão impotentes diante desse mal terrível que abalou o mundo inteiro. O que ficou bem claro é que nós somos totalmente dependentes de Deus, somos fracos. Tudo o que queremos nesse momento é que esta pandemia termine. Por isso oramos a Deus para que dê um fim nesse novo coronavírus. Mas será que é isso que Deus quer neste momento? Deus entende a nossa aflição, mas o que Ele quer é que nós entendamos o propósito dele na nossa vida, mesmo através de uma pandemia. Os versículos 26 e 27 diz que nós não sabemos nem orar como convém. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O versículo 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Às vezes os nossos pedidos não são para o nosso benefício, porque não sabemos orar como convém. A melhor maneira de orar é pedir a Deus que faça a sua vontade na nossa vida. Nós estamos pedindo a Deus o fim da pandemia, mas ainda não aprendemos nada com ela. O próprio povo de Deus está entrando em depressão por causa do isolamento. As pessoas estão agoniadas, nervosas, mas ainda não orou perguntando a Deus o que Ele quer ensinar com toda essa provação, qual é a vontade dEle em tudo que está acontecendo. O apóstolo João, ele disse na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Mas estamos tão desesperados que nos esquecemos de perguntar qual é a vontade de Deus em tudo isto. Deus sempre tem um propósito em tudo o que acontece. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Então esta pandemia trará algum benefício para o seu crescimento espiritual e relacional com Deus. Lembre-se das palavras de Tiago, quando diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Só ama a Deus aquele que guarda os seus mandamentos. João 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você de fato ama a Deus, você precisa se preocupar, e não precisa se preocupar com essa pandemia. Você precisa se preocupar em atender, em louvar a Deus, obedecer a Deus, pois ela é parte de todas as coisas que cooperam para o seu bem. Deus pode não te livrar da pandemia, mas com certeza te livrará no meio dela. A visão do crente nesta pandemia precisa estar voltada para Deus. Enquanto a atenção do mundo está voltada para as mortes, maldosamente divulgadas pelas mídias, corrompidas pelo mal, a visão do povo de Deus precisa estar voltada para a vida, sentir a presença de Deus em tudo isso. Devemos chorar pelas vidas que foram ceifadas por esta catástrofe. Precisamos chorar com aqueles que choram por terem perdido seus entes queridos. Mas o crente, ele precisa principalmente olhar para os milhões e milhões de pessoas que foram curadas, glorificar a Deus e se alegrar com aqueles que vencem a Covid-19. Deus está visivelmente presente na vida daqueles homens e mulheres que estão enfrentando o inimigo na linha de frente. São pessoas escolhidas por Deus para batalhar esta guerra contra o Covid-19. Guerreiros que celebram com alegria a vitória de cada batalha quando uma vida sai curada dos hospitais. Eles têm arriscado suas vidas pelo próximo. Se você estiver no meio desta guerra, somente observando a Deus, somente observando e orando a Deus, para acabar com essa pandemia e voltar tudo como era antes, você não entendeu nada. A vida do crente não pode ser a mesma que era antes, depois dessa guerra. A igreja não pode ser a mesma que era antes, porque não estava nada bem.
Precisamos crer que esta pandemia, como todas as outras coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O propósito mais importante explícito nesse texto está no versículo 29, que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esta pandemia é uma de todas as coisas que Deus usa para moldar os seus escolhidos. O maior propósito da igreja aqui na terra é ser parecida com Jesus. Jesus é o modelo da igreja. Por isso, ela precisa andar como ele andou, amar como ele amou, dar a vida pelos irmãos. Ainda somos uma imagem obscura, mas a obediência à palavra, a intimidade com Deus, a prática do amor ao próximo, tudo isso vai nos moldando até chegarmos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este é o grande propósito de Deus para aqueles que o amam. Todos nós queremos que essa pandemia acabe, mas quando ela terminar e você não tiver aprendido nada, se depois de todo esse tempo de isolamento, vendo pessoas morrer, vendo as grandes potências do mundo confusas e despreparadas diante de um inimigo tão pequeno, vendo o mundo inteiro de joelhos implorando a misericórdia de Deus, se depois de tudo isso você voltar a ser exatamente o que era antes, você precisa avaliar o seu amor para com Deus. Deus não só está no controle de todas as coisas que está acontecendo no momento, como Ele planejou tudo na eternidade para que seu povo fosse bem-aventurado, até mesmo numa calamidade, até mesmo uma calamidade, ela coopera para o bem dos seus escolhidos. E Paulo, então, ele encerra esse parágrafo dizendo: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos a imagem de Jesus Cristo. Ele nos chamou de uma forma irresistível, apesar de não haver em nós mérito algum para merecer o seu convite, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, envia o seu Filho para morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida nele e vida em abundância. Este é o momento de você tomar uma atitude diferente em meio a esta pandemia. As pessoas estão mais preocupadas com a politicagem nojenta que visivelmente está usando a pandemia para tirar proveito político. E em defesa deste ou daquele estão criando situações constrangedoras nos grupos de relacionamentos, em vez de perguntar: como está você? Como eu posso ajudar? Envie uma mensagem dizendo: meu irmão, estou orando por você. A paz do Senhor seja contigo. Estou com saudades. Nós somos diferentes e precisamos fazer diferença. E este é o momento exato. Pergunte o que Jesus faria nessa situação. Leia o Sermão do Monte e pratique o que Jesus ensinou.
Seja seu imitador, seja conforme a imagem de Cristo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Romanos 12, 2 da NVI. A verdade é que nós nem sabemos orar como convém. Dependemos da intercessão do Espírito Santo para entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entender que somos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Porque apesar dos nossos pecados, Deus nos chamou e justificou a nossa incapacidade com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, fazendo-nos participante da sua glória. Que Deus continue nos orientando através da sua palavra, para que nós possamos influenciar aqueles que estão perdidos, seguindo os caminhos da ignorância mundana, e nos proteja dos ataques do inimigo com sua armadura bendita. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por saber que o Senhor está na frente de todas as coisas. O Senhor conhece tudo e o Senhor tem um propósito em tudo. Muito obrigado, meu Deus, porque eu sei que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ó Deus, e eu quero dizer que eu amo ao Senhor. E peço ao Senhor, Pai, que o Senhor me proteja, que o Senhor me ajude, que o Senhor me livre. Mas, Pai, que antes de tudo, o Senhor coloque no meu coração o propósito exato, que é ser parecido com Jesus Cristo. E é isso que nós queremos, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado através da minha vida, através da vida do Teu povo. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por me dar mais essa oportunidade de adentrar ao lar das pessoas através desse vídeo. Ó Deus, e que ele cumpra aquilo pelo qual o Senhor mesmo propõe. Ó Deus, e nós sabemos que a Tua palavra nunca volta vazia. Nos ajude, nos perdoe, ó Deus, e que tudo que nós pedimos e que nós agradecemos e que nós louvamos seja para a honra e para a glória do nosso Senhor, e nós pedimos no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, amados.